para todo o povo, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você que tem filho, você que tem filha, que tem neto, que tem sobrinho, precisa compartilhar essa live com urgência. Essa é uma live de despertamento, compartilhe o máximo. Deus abençoe Graciele, Kátia, Deus abençoe. Gente, senta o dedo nesse like, vai compartilhando, vai mandando, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Eu vou fazer essa live, é uma live de orientação, é uma live de instrução, então vai ser uma live muito rápida. Você precisa ficar até o final, porque no final eu vou fechar a informação para você de uma forma tremenda, e você precisa entender todo o desfecho que vai estar rolando nessa live, para você entender a batalha espiritual, para você que é mãe, para você que é pai, para você que é tio, que é tia, que é avô, que é avó, que é dindo, que é dinda. Você precisa estar comigo nessa live até o final. Você precisa estar conectado. Nós vamos falar agora sobre níveis de batalha. Eu vou falar para você agora um pouco sobre batalha espiritual. Então senta o dedo nesse like, compartilha essa live, pega você que é do Instagram, clica no aviãozinho, manda para os seus amigos aí, porque essa live vai ser uma live de despertamento. Amém, pessoal? Amém? Amém? Deixa eu ir direto ao assunto, gente. Eu preciso ir direto ao assunto. Nós estamos no ano de Shemitah, nós estamos em um ano de guerra, e existe uma revelação profética para esse tempo. Exatamente, existe uma revelação profética para esse tempo. E é isso que você precisa entender. Que revelação, pastor? As trevas estão sobre a nação. As trevas estão sobre a nação, sustentadas pelo derramamento de sangue de crianças. Eu disse que as trevas estão sobre a nação e elas são sustentadas pelo derramamento de sangue de criança. Então você precisa ficar atento, porque até o final dessa live você vai entender tudo sobre esse assunto, como nós vamos fazer para mapear a cidade. Você que é de Campo Grande, eu vou te falar como nós vamos mapear Campo Grande, como que vai ser todo o desfecho das batalhas, como que nós vamos neutralizar essas forças malignas na cidade de Campo Grande, e como você que é de outra cidade vai poder fazer para poder entrar na guerra, para poder entrar na batalha, para entrar na peleja e neutralizarmos essas batalhas, essas guerras. Aleluia! Aleluia! Vamos então, gente. Eu vou ver daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo convidar a pastora Bianca aqui. Se der para a pastora Bianca entrar aqui, ver se dá para mandar o convite aí, pastora Bianca. Porque daí a gente faz o cruzamento de informação de pessoas aqui. Pessoal, preste atenção. Preste atenção. Observa, nós estamos em um ano que é um ano de guerra, que é um ano de peleja, que é um ano de batalha. Então existe uma revelação para esse tempo. Exatamente, existe uma revelação profética para esse tempo. Como eu disse, as trevas estão sobre a nação, sustentadas pelo derramamento de sangue de crianças. Qual é o objetivo das trevas? Qual é o objetivo de Satanás para esse tempo? É gerar encantamento sobre os eleitores. Exatamente. É gerar encantamento sobre os eleitores, para entregar a nação a governantes que se opõem exatamente ao evangelho, que se opõem exatamente aos valores cristãos. Eu estou falando para você que nós estamos enfrentando um nível de guerra que muita gente desconhece, que muito líder desconhece, que muitas pessoas desconhecem, que muito pastor desconhece, que muito crente desconhece. Essa live seria restrita só para os meus alunos, mas eu falei para eles e eu decidi fazer essa live aberto aqui. Então valoriza esse conteúdo, valoriza tudo que vai ser entregue aqui. Então, para poder você valorizar esse conteúdo, você precisa marcar pessoas. Já tem gente marcando pessoas aqui. Marque mesmo, compartilhe essa live, porque você precisa valorizar a revelação que eu vou entregar nessa live agora. Essa live seria restrita só para os meus alunos, porque o nível de revelação é muito grande. Então não são todas as pessoas que estão preparadas para esse nível de revelação de batalhas espirituais. Os meus alunos já são treinados, porque eles são acostumados com palavra revelada. Mas muita gente ainda não é acostumada. Muita gente ainda com esse nível de revelação. Mas nós vamos falar agora um pouco
sobre esse assunto. O diabo, os demônios estão querendo entregar a nação na mão de pessoas que são contra os nossos princípios e valores. Pastora Bianca, seja muito bem-vinda à nossa live de mapeamento espiritual. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha. Eu vou falar um pouco. Em seguida nós já vamos abrir aqui para podermos interagir nessa live de batalha espiritual. Então, em Apocalipse existe o diabo, que é chamado de Satanás também. Ele é conhecido como dragão vermelho. O que ele quer nesse tempo? Ele quer mais mortes de crianças. Para quê? Para poder fortalecer-se e voltar ao trono da nação. Ou seja, ele quer receber mais sacrifício de crianças. Então, a nação está enfrentando um nível de batalha que as pessoas ainda não conhecem. Mas nós podemos impedir isso. Como? Nós vamos falar agora. Para isso, pastora Bianca, para isso o povo de Deus que está comigo aqui no Facebook, está comigo aqui no Instagram. Para isso, as igrejas precisam se unir de uma vez por todas e ungir toda a nação, decretando que apenas o justo vai subir no lugar de autoridade desse país. O que eu estou dizendo é que as igrejas, os crentes, os líderes vão precisar se unir mais do que nunca. É o tempo de entrar em união para poder se fortalecer, para poder vencer, decretando o quê? Que só os justos vão subir ao poder, que só os justos vão governar essa nação. Pastora Bianca. Ô, Glória, estou enviando para o povo a live. Isso, envia para o povo. O pessoal compartilha, comenta. Daqui a pouco nós vamos abrir aqui para a pastora Bianca também estar falando aqui sobre as batalhas. Mas eu quero contar você que está comigo aqui no meu Facebook, aqui no meu Instagram. Mete o dedo nesse like e manda para muita gente. Nós queremos que o nosso país, povo de Deus, é um país que será governado apenas por pessoas justas e tementes a Deus. E é isso que nós vamos decretar para esse tempo. Nós cremos nas quedas de espírito de confusão, de confusão na política. Nós cremos na queda dessas injustiças, nós cremos na queda das violências e das mortes. Nós cremos que vai acontecer uma neutralização do derramamento de sangue, de pactos satânicos, que todos esses pactos satânicos sejam anulados em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos proteja e que o reino de Deus venha sobre nós. Pessoal, deixa eu falar para vocês. Eu vou ser muito rápido, vou ser muito breve. Está acontecendo uma batalha sobre a nação brasileira nesse exato momento. Exatamente. O espírito do anticristo que já opera e impera sobre o mundo. Nesse ano, ele quer trazer um encantamento sobre a mente das pessoas. Exatamente. O espírito do anticristo que já opera, ele quer trazer um encantamento sobre a mente das pessoas, um feitiço sobre a mente das pessoas. Para quê? Para que as pessoas ficam perdidas, principalmente no que tange às eleições. E como é que o diabo quer fazer isso? Satanás quer fazer isso? Pedindo sangue de crianças inocentes. Pastor, por quê? Se vocês fizerem uma breve pesquisa, um breve levantamento pelo Google afora, vocês vão perceber, faz uma pesquisa de morte de criança nos anos de 2018, perto das eleições, houve um grande derramamento de sangue, aumentou o número de sequestros, aumentou o número de acidentes e aumentou o número de morte de crianças como em nenhum outro período teve. O aumento de sequestro, de acidente, de derramamento de sangue e de morte de crianças inocentes. Mas dessa vez, nós estamos debaixo de uma revelação profética, povo de Deus. Esse é o tempo que nós estamos diante de uma revelação profética. E o diabo, o grande dragão vermelho de Apocalipse, Labaracandaraia, Darabaracandaраia, que ele está pedindo mais sangue inocente, mas nós estamos debaixo de uma revelação
E todo esse aumento, ele pediu o aumento de sacrifício. Mas nós cremos em nome do Senhor Jesus. Nós cremos em nome do Senhor Jesus que esse aumento de derramamento de sangue de criança, de sacrifício, que Satanás pediu sobre a nação brasileira, vai ser neutralizado em nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque o diabo se fortalece através de sangue inocente. O diabo se fortalece através de sangue inocente. Então o que eu estou falando para você é que existe uma batalha, é que existe uma guerra. Como que isso funciona? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 14, diz que Deus declarou e decretou uma sentença sobre a serpente. Qual é a sentença que o Eterno declarou sobre a serpente? Que ela se alimentaria do pó da terra. Do pó da terra. Mas tanto eu quanto você sabe que serpente não come pó. Serpente não come pó. Serpente não come terra. Serpente não come barro. Mas nós sabemos que o ser humano, ele foi feito do pó da terra. O ser humano foi feito do pó. Logo, o que o diabo se alimenta não é do pó, de poeira, de barro. Não é isso. Ele se alimenta exatamente da carnalidade do homem. Porque a serpente de Gênesis 3, em Apocalipse, não é mais a serpente. A Bíblia diz que em Apocalipse ela se tornou o grande dragão vermelho. A serpente de Gênesis 3, em Apocalipse 12, ela se tornou o grande dragão vermelho. Em Gênesis era só a serpente. Em Apocalipse é o grande dragão vermelho. Então, o diabo, ele se alimenta da carnalidade humana. E o derramamento de sangue inocente é o ápice da carnalidade humana. Porque, irmãos, só uma pessoa ela tem que estar muito endemoniada para poder ela aceitar uma ordem de Satanás, para poder pegar crianças inocentes e levar para um altar de sacrifício. Tem gente que acha que essas coisas são brincadeira. Gente, isso não é brincadeira. Você nunca se perguntou por que o número de crianças desaparecidas cada vez mais aumenta? Você nunca se perguntou por que o número de crianças desaparecidas aumenta? O número de mortes aumenta? E tem gente que leva essas coisas na brincadeira. O diabo se fortalece com derramamento de sangue inocente. Eu vou ficar batendo nessa tecla até o povo de Deus entender. Esse ano já começou a busca por sangue inocente. Esse ano já começou a busca por sangue inocente. Nós que temos filha. Agora, deixa eu te falar. Eu estou falando rápido porque eu não quero demorar na live. Mas tanto eu quanto você, nós que temos filhos, nós precisamos, irmão, de uma vez por todas, entender esse nível de batalha. Nós precisamos orar pelos nossos filhos todos os dias, decretando sobre eles livramento. Decretando sobre nossos filhos livramento, para que eles sejam guardados de todos os males que está por vir sobre a nação brasileira. Que os nossos filhos sejam guardados. Que os nossos filhos sejam guardados de toda a maldade que está para vir sobre a nação brasileira. Que Deus venha guardar os nossos filhos. Que Deus venha guardar os nossos netos, os nossos sobrinhos. Que Deus venha guardar essas crianças que são inocentes. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você que está comigo no Facebook, você que está comigo no Instagram, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade, pai e mãe. É nossa responsabilidade como pai e mãe orar pelos nossos filhos todos os dias, para que nenhum deles seja vítima dessas catástrofes, para que tanto meu filho quanto o seu filho não seja vítima dessa maldade, não seja vítima, irmãos, porque o diabo ele não brinca. Por quê? Porque o diabo quer entregar o governo da nação brasileira na mão dos deles. E por ser um ano político, por ser um ano que estamos dentro do ciclo de Shemitah, o ciclo que está sendo tudo abalado, política, religião, economia, nós estamos dentro de um ano, irmãos, em que vai acontecer a libertação de terra. É sobre isso que eu estou falando. Vocês precisam ficar atentos. Vocês precisam entender que nós estamos enfrentando uma batalha. Se nós não nos atentarmos, você vai ver coisas muito mais sérias acontecendo. Eu tenho falado isso por esses dias, e às vezes as pessoas me ignoram. Eu tenho postado isso nos meus stories. Eu tenho postado isso no meu Facebook, no meu Instagram. Eu tenho postado isso diariamente. E as pessoas, na maioria das vezes,
ignora a palavra profética que a gente libera aqui. Só que isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, gente. Vocês precisam se atentar para isso. Está na hora de pararmos de levar as coisas de Deus na brincadeira e começarmos a se atentar. Às vezes a gente busca, irmãos, a gente busca por tanta coisa. A gente vai no culto, a gente busca por finança, a gente busca pela chave do carro, pela chave da casa, a gente busca por tanta coisa. Mas nós estamos em um tempo em que o nível de batalha se aumentou. Esse é o ano de política. O diabo quer entregar a nação brasileira na mão dos deles. E como é que ele vai fazer isso? Se alimentando de sacrifício de criança, de derramamento de sangue inocente. Agora entenda. Pastor, qual é a visão? Qual é a visão, irmão? Qual é a visão? Nós vamos orar em Campo Grande. Nós moramos em Campo Grande. Então nós vamos orar em Campo Grande. Apresentando as 6 saídas. Eu fiz um mapeamento da cidade de Campo Grande e vi que Campo Grande tem 6 entradas, 6 saídas. Então, nós vamos orar em Campo Grande, apresentando a cidade de Campo Grande a Deus, e vamos cruzá-la pelo meio, fazendo o formato de uma cruz. Eu vou falar mais sobre isso. Nós vamos levantar uma equipe. Nós vamos levantar uma equipe para fazer isso aqui. Você que é de uma outra cidade, precisa levar essa informação para o seu líder. Você que é de uma outra cidade, precisa marcar o seu pastor nessa live. Precisa compartilhar essa live e marcar ele. Você precisa compartilhar e marcar o seu líder. Por quê? Para que ele entenda esse propósito, para que ele entenda esse nível de batalha, para que ele possa estar fazendo aí também na sua cidade, na cidade onde você mora. Então, eu vou fazer isso aqui em Campo Grande, nós vamos levantar uma equipe para poder fazer isso. Pastor, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade, irmão, é de toda a nação brasileira. Exatamente. A responsabilidade é de toda a nação brasileira. Agora, a liderança de cada cidade precisa fazer a sua parte nesse tempo que nós estamos. Nesse tempo de batalha espiritual, de guerra, cada liderança da sua cidade precisa fazer a sua parte. Então você precisa comunicar isso para o seu líder. Talvez o seu pastor, o seu líder não está nessa live. Mas você precisa comunicar isso a ele. Você precisa falar isso para o seu pastor. Para quê? Para que ele possa estar fazendo isso na sua cidade. Convoca a equipe de intercessores, convoca a equipe de oração, para que possa fazer atos e decretos proféticos na cidade. Ungindo a entrada da cidade, ungindo as saídas da cidade, ungindo cada canto da cidade, declarando e decretando. Nós vamos fazer isso aqui em Campo Grande. Nós vamos fazer isso aqui em Campo Grande, nas entradas de Campo Grande, invocando o nome do Senhor, para que o reino de Cristo seja estabelecido na terra. Venha o teu reino. Lembra da oração? Venha o teu reino. E é isso que nós vamos fazer. Só que existe um segredo. Aqui está a chave. E é agora que você precisa marcar o máximo de pessoas e compartilhar. Porque agora eu vou começar a te entregar a chave mais poderosa. A chave mais poderosa dos atos proféticos. Eu vou te entregar agora. Pastora Bianca, fala para o povo, pastora Bianca, como que é o nível de batalha que estamos enfrentando? Ê, Glória! Nós estamos enfrentando dias de guerra, né? Dias de batalha. Como eu sempre falo nas minhas ministrações, como eu sempre falo por onde eu passo, o diabo não está para brincadeira. O diabo não brinca de destruir a vida das pessoas. A gente que brinca de ser crente, de servir a Deus, né? Então, como eu sempre costumo dizer, nós não temos tempo mais para ficar de brincadeira, brincando de um dia servir e o outro não. Está na hora da gente se posicionar como servos, né? E buscar a face do Senhor Jesus, né? De buscar a face do Senhor, buscar a face de Cristo, porque se não for o Senhor nos guardar, se não for o Senhor nos livrar, nós tivemos muitas experiências por esses dias, né? A gente pôde presenciar assim, um pouco da fúria do diabo contra a nossa vida, né? Contra a nossa casa, contra a nossa família. Deus nos deu um grande livramento de um acidente na semana passada. Foi a própria mão de Deus mesmo que nos guardou, né? Que era para a gente ter sofrido um acidente gravíssimo enquanto a gente estava indo cumprir uma agenda, e Deus nos guardou, para vocês terem uma noção de como o diabo não está brincando, né? Como a fúria do diabo é real contra as nossas vidas, principalmente contra os que são servos de Cristo, né? Contra aqueles que se posicionaram para falar de Deus, né? Para falar, para levar a palavra, para fazer o ID do Senhor, né? Então, assim, o nosso filho ficou ruim esse final de semana e a gente ficou com ele até quase 4 horas da manhã no hospital e não parava de chegar criança lá. Tinha mais de 30 crianças, todas mal. Mais de 30 crianças, gente. E a gente ficou mais de 2 horas e meia para o nosso filho ser atendido lá.
Então, assim, a fúria do diabo, eu acredito, eu creio fielmente nisso, que a fúria do diabo é contra as crianças. Então, nós, como, né, servas dos nossos lares, né, como mulheres de Deus, mulheres de oração, como esposas, mães, nós precisamos cobrir a nossa casa de oração, né, cobrir a nossa família de oração, pedir para que Deus, assim, possa nos guardar no esconderijo dele. A Bíblia diz no livro de Salmos 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Eu creio poderosamente que existe esconderijos de Deus para nos guardar. E que há momentos na vida da gente que nós precisamos sim pedir para Deus nos guardar de toda maldade, de toda falsidade, para Deus nos guardar da fúria do diabo, para Deus nos guardar do levante de Satanás. Então, nós precisamos despertar e entender de uma vez por todas que o diabo não está brincando. O alvo do diabo, como meu bem sempre fala, e a gente fala muito isso, o alvo do diabo é a família. O alvo do diabo é destruir família. Quantos casamentos destruídos, quantas pessoas separadas, quantos divórcios, né, a gente tem visto, quantas crianças que estão ficando doentes, né, que estão indo para o hospital, quantas pessoas morrendo, não só criança, mas de um modo geral, né? Quantas pessoas assim estão morrendo, perdem a vida fácil. Aqui em Campo Grande, esse final de semana, aconteceu uma tragédia de uma criança de 3 anos que faleceu. Então, assim, isso é muito triste para nós, né? Pra gente ver, assim, que é uma mãe que tá perdendo e nós também estamos perdendo, porque a gente também pode sentir a dor dessa mãe, né? Então, assim, gente, Exatamente. posicione-se, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelo seu esposo, pelo seu casamento, pelo seu filho. Peça para Deus guardar, sabe? Para Deus proteger, esconder os esconderijos. Porque o diabo, de fato, não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando de destruir famílias, né? Então, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus para que a gente possa vencer o dia mal, né? É isso aí, povo de Deus. Exatamente. Nós estamos em tempo de guerra e nós precisamos entender isso, né? Como a pastora estava falando, por esses dias nós fomos no hospital e, assim, foi algo que eu falei para ela. Ela olhou e falou assim, olha quanta criança está aqui. Então, nós vamos ver esse tempo que essa mensagem que eu estou falando agora, que muita gente acha que é brincadeira, mas quem não entender isso, vai começar a ver abortos espontâneos acontecendo sem explicação. Sequestros de crianças começando a aumentar. Morte sem explicação. Então nós precisamos, nesse exato momento, começar a neutralizar as forças malignas do diabo contra a nossa casa, contra a nossa família, principalmente contra as crianças. Se vocês parar para observar, vocês vão ver que desde a época de Moisés, o diabo procurou matar as crianças. Na época de Cristo, a mesma coisa. Só que existe algo muito mais poderoso. Quando se fala de atos proféticos para mapeamento de cidade, para conquista de cidade, para neutralizar esses níveis de batalha, existe algo muito mais profundo. Por exemplo, nós vamos ungir a cidade de Campo Grande. Nós vamos ungir. Mas e depois que a gente fizer os atos proféticos, os decretos proféticos? O que nós temos que fazer? Existe o segredo. Aqui está o segredo. É agora que o teu líder, que o teu pastor, precisa saber dessa chave que eu vou falar agora, que a maioria não sabe. Depois que a gente ungir toda a cidade, depois que a gente ungir, fazendo os atos proféticos, nós vamos atrás, nós vamos fazer uma busca incansável, orando por pessoas, principalmente na área da cura. Olha o segredo, aqui está o segredo. Nós vamos fazer uma busca incansável, orando por pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Pastor, por quê? Porque durante anos fazíamos orações destronando potestades e principados, mas não pegamos os despojos da guerra. Esse foi um dos maiores erros apostólicos e proféticos no passado. Fazia-se batalhas espirituais e não tomávamos os despojos de guerra. Lembra quando Abraão foi batalhar, na época que ele foi para poder libertar Ló? O que aconteceu? Ele venceu o inimigo, mas pegou os despojos de guerra e trouxe. Porque sempre que um exército vence, ele tem o direito de pegar os despojos do inimigo que perdeu. E nós, como servos de Deus,
Qual é os nossos despojos? Se não vidas, se não pessoas. Então, esse foi um dos maiores erros que cometemos no passado. Fazíamos batalhas espirituais, fazíamos atos proféticos, ungíamos as cidades, mas não tomávamos posse dos despojos de guerra. E qual é o problema? Que nós fazíamos os atos proféticos, as batalhas, e largávamos os despojos para o inimigo. Quais despojos? As pessoas, as almas, as vidas. Então, nós só oramos e fazemos atos proféticos nas cidades por causa de pessoas. Sim ou não, gente? Sim ou não? A gente só ora por causa de pessoas, por causa de vidas. Então, tudo é por causa de vidas. Agora, não adianta nada a gente ir lá fazer atos proféticos, orar, pegar o óleo ungido e derramar na cidade, e depois disso voltar para casa. Consegue entender ou não? A gente precisa tomar posse dos despojos da guerra. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 10, verso 1 a seguir. Eu vou ler para vocês, depois vocês lêem em casa, mas anota. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares, aonde ele havia de ir. Observa, observa. Pega a chave que é poderosa, gente. Aqui está o segredo de conquistar a cidade. Batalhas espirituais se fazem assim. Nesse nível, né? Nesse nível, nessa dimensão. Então, observa. Lucas 10 primeiro diz que o Senhor, ele mandou 70, mas de 2 em 2. A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ou seja, antes de Jesus chegar na cidade, quem ia primeiro era quem iria representá-lo. Pegou a visão ou não? Pegou a chave ou não? Ou seja, sempre, alguém que é discípulo, sempre chegará primeiro que o próprio Cristo no lugar. Então, se você é de fato discípulo de Jesus, você precisa chegar primeiro. Por quê? Porque você chega e anuncia que Jesus está chegando, que Jesus está vindo. Está entendendo? Então você chega, declara, decreta, profetiza e diz: o eterno está chegando aqui agora. Porque quando você coloca os pés, você anuncia a chegada de Cristo. Você anuncia a chegada do eterno. Olha o verso 2. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Irmãos, precisamos orar para que Deus levante obreiros, para que Deus levante pessoas dispostas, para que atos proféticos, para que vidas possam ser alcançadas. Então, eu tenho determinado por esses dias que Campo Grande é a cidade do avivamento. Pastor, mas Campo Grande não é a cidade do avivamento. É. E por que que é? Porque onde estiver um avivalista, ali será a cidade do avivamento. Já que Campo Grande para muitos não é a cidade do avivamento, que comece através de mim, que comece através da minha casa. E Campo Grande será a cidade do avivamento. Em nome do Senhor Jesus. Nós já ouvimos muito, né, pastora Bianca? Muitos amigos nossos que são pregadores, eles falam que Campo Grande é a cidade que mata profeta. Que Campo Grande é cemitério de missionário, né? Mas eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Por quê? Porque eu moro aqui. Porque nós moramos aqui. Então, enquanto para muito é terra de assassino, para nós, para minha casa, para minha família, é o lugar do avivamento. E que comece por nós. Que comece por mim. Que comece pela minha casa. Consegue entender ou não? 2 Coríntios 4:3 diz, está escrito: eu criei, por isso falei. Ou seja, se você crê, você precisa falar. Se você crê, você precisa determinar, precisa sair da sua boca. Às vezes nós não tomamos posse de muitas vitórias, porque falamos que cremos, mas não professamos, nós não declaramos. Deus só precisa de um. Deus só precisa de um para mudar a realidade de uma cidade. Deus só precisa de um. Então, eu, Maxwell Fernandes, juntamente com a minha casa, nós vamos mudar a realidade dessa cidade. Se Deus precisa só de um, que comece por nós. Que comece por nós. Então, deixa eu adiantar aqui, para que vocês possam entender, porque eu quero fechar falando sobre as crianças no final da live. No final da live, eu vou te falar um segredo, eu vou declarar sobre a tua vida, né? Algo muito profético. Então, o Brasil, ele é o ninho da águia. Eu tenho falado que ele é o ninho da águia, como diz Apocalipse lá. Então, o ninho da águia de Apocalipse, o Brasil faz parte dele, né? Então, o Brasil é um lugar abençoado. Na grande tribulação,
Muitas pessoas vão vir para o Brasil exatamente para poder serem alimentadas, porque o Brasil será um lugar de refúgio. Mas vamos dar sequência aqui em Lucas. Lucas 10, verso 8. Lucas 10, verso 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver. E curai os enfermos que nela houver. E dizeis, é chegado a vós o reino de Deus. Observa o que o texto está falando. Observa que o texto está falando de conquista de cidade. Verso 8 de Lucas 10. Quando você entrar em qualquer cidade, conquista de cidade. Verso 9. Você vai curar os enfermos. Olha o segredo, aqui está o segredo. Nós estamos falando de conquista de cidades. O diabo quer conquistar a cidade recebendo o sacrifício de crianças inocentes, derramamento de sangue inocente. Tá dando para pegar aí, gente? Tá dando para pegar aí, crente? Eu estou passando para vocês um segredo que vai mudar o cenário da sua cidade. Então, qual é o princípio de conquista de cidade? Não adianta eu fazer decreto, não adianta eu meter um ungido pela cidade afora, fazer atos proféticos e não sair para orar pelos enfermos. Por quê? Porque, como eu disse, eles são os despojos da guerra. Os enfermos são os despojos da guerra. Então, às vezes, nós fazemos tanta coisa, mas nós não tomamos posse dos despojos. Por exemplo, Campo Grande, existem muitos atos proféticos aqui. Muitas pessoas fazem atos proféticos, né? Eu estava conversando com o irmão ontem, e ele me falou de um ponto que eles foram orar num pontilhão aqui, onde acontecia muito suicídio. Mas não adianta a gente fazer os atos proféticos, né? Os vasos vão no monte, ora, profetiza, determina sobre a cidade, mas depois vem para casa, depois desce para casa. Não adianta, logo é necessário fazer os atos proféticos, mas depois da oração com óleo, da oração cruzando as cidades, da oração determinando a posse da cidade, a libertação, a conquista, é necessário que vá orar pelos enfermos. Porque eles são os despojos da guerra. Esse é o segredo que Jesus está entregando para os discípulos, em Lucas capítulo número 10. Né? Se você for no Antigo Testamento, existe um outro segredo. Números 13. E falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã. Olha o princípio. Olha o princípio. Que é de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então, o mapeamento espiritual para a conquista de cidades está aqui. Números capítulo 13. Então, mapeamento espiritual para a conquista de cidades. Olha o que o Eterno está mandando. Envia homens para espiar a terra. Qual é a terra que você hoje está? Você precisa identificar essa terra. Você precisa identificar. Olha o que está dizendo. Envia príncipe entre eles. O que isso quer dizer? Que esse mapeamento precisa de um líder estar à frente. Precisa de alguém, de uma liderança estar à frente dessa batalha, dessa guerra. Consegue entender ou não? O pastor não deve delegar essa batalha, essa guerra para qualquer pessoa fazer. Para um membro qualquer fazer. Não. Não é assim que funciona. Olha a instrução do Senhor a Moisés. Né? Olha o verso 3. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ou seja, não dá para o pastor sair para viajar e delegar essas funções de guerra e de conquistas de cidades para qualquer pessoa fazer. A liderança precisa estar à frente. É por isso que nesse momento você precisa compartilhar essa live para que o seu líder veja, para que a liderança veja, para que os pastores, para que os apóstolos vejam. Por quê? Porque aqui começa a instrução do Senhor. Eu estava conversando com o pastor Luan, eu não sei se ele ainda está na live, né? Ele está comentando na live aqui já há alguns minutos, mas eu acho que ele ainda está aqui. E ainda ontem, eu estava na casa dele e estávamos olhando o mapa de Campo Grande. Porque eu estou fazendo o mapeamento da cidade de Campo Grande. Para poder a gente fazer exatamente o nível de batalha como o Eterno nos instruiu. E vocês precisam levar isso para a sua cidade. Para quê? Para que a gente possa neutralizar isso. Eu vou te falar no final da live como nós vamos declarar, qual vai ser a oração de decreto que vamos fazer. Olha Números capítulo 13, verso 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi por aqui para o lado do sul. E subi a montanha. Observa o detalhe. Olha a instrução do Senhor para o mapeamento de cidade e conquista de cidade. E vede que a terra é, e o povo que nela habita.
se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Olha o mapeamento da cidade, como funciona. Então, todo mundo que quer conquistar a sua cidade, ele precisa levantar esses dados como mapeamento. Ele precisa levantar o número, a população, se é muita gente, se é pouca gente, a quantidade de pessoas, o que o IBGE fala. Consegue entender? Qual é o ponto forte da cidade? Qual é o ponto fraco da cidade? Olha a instrução do Senhor. Vede que terra é. Olha, vede que terra é essa. O povo que nela habita. Quem é que habita nessa terra? Se é forte, se é fraco. O povo dela é forte, é fraco. Qual é o ponto forte? Qual é o ponto fraco? É muita gente? É pouca gente? Olha a instrução do Senhor para o mapeamento espiritual da cidade. Então, olha, agora observa o detalhe do versículo de número 17, de número 13. Subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. Observa a instrução perfeita que o Senhor está falando. Olha a instrução perfeita do Eterno. Vocês vão começar a batalha, a guerra, a conquista da cidade para o lado do sul. Ou seja, a batalha de mapeamento não começa no norte. A batalha de mapeamento começa no sul. Pastor, por quê? Porque Deus está revelando o princípio. E esse princípio precisa ser respeitado. Qual é o princípio que Deus está revelando? O princípio da conquista de cidade começa pelo sul e não pelo norte. Em Números capítulo 13. Pastor, por quê? Porque o lado norte sempre é o lugar mais alto. Se você pegar o mapa, ainda ontem que estávamos vendo no mapa de Campo Grande, eu até salvei o mapa aqui. Por exemplo, ó. Deixa eu abrir o mapa aqui, por exemplo. Existe o próprio mapa, ele já tem a setinha que aponta, né? Então, o que eu percebi aqui? Que a saída para Nova Alvorada é o lado norte. É o sul. Então, depois vamos para a saída de Cidrolândia. Então, ali vai subindo, é o sul. E ela vai fechar do lado norte com a saída de Jaraguari e para a saída de Rochedo. Então, lá vai ser o norte de Campo Grande. Então, essa é uma estratégia que o Eterno revelou a Moisés. Esse mapeamento para a conquista de cidade, para batalhas espirituais. Então, toda batalha espiritual ela vai começar pelo sul, e é isso que nós vamos fazer em Campo Grande, vamos começar pelo sul, vamos fazer os atos proféticos, declarar as orações proféticas e vamos chegar até no norte de Campo Grande. Então, pastor, mas por que começa sempre pelo sul? Primeiro, porque Deus instruiu. Segundo, porque o norte sempre será o nosso local de destino. Por quê? Porque Deus habita do lado do norte. Se você ler o livro de Isaías, você vai perceber que Satanás, Lúcifer, o rei Léo Ben-Shahar, o que ele disse? Eu subirei aos céus, acima das estrelas colocarei o meu trono, do lado do norte. Por quê? Porque do norte é a habitação do Senhor. O Eterno habita no norte do céu, na parte mais alta. O norte sempre é a parte mais alta. Se você pegar o mapa do Brasil, você vai perceber que o norte é a parte mais alta. O sul é a parte mais baixa. Então, esse é um princípio espiritual muito grande. Então, nosso destino sempre será o norte. Amém? Tá dando para entender, gente? Quero que vocês comentem aí. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Às vezes você acha que, irmãos, às vezes tem gente que acha que isso é loucura, que eu tô falando aqui. Irmão, crente carnal não vai entender nada do que eu tô falando. Para entender isso tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual, senão não pega a visão. Senão não pega. Senão não pega. Senão não pega a visão. Tá dando para entender? Se tá conseguindo entender, comenta aí. Tá dando para entender, pastor? Porque, irmão, nesse momento eu tô sendo um porta-voz profético e apostólico para sua vida. Deus está dando comando e nós precisamos obedecer. Na verdade, nós temos dois caminhos. Ignorar e achar que isso é uma viagem, ou abraçar a visão e cada um fazer a sua parte. Talvez você ache, não, o pastor Maxwell está viajando na maionese, esse negócio de palavra de Deus, negócio de Bíblia, aí é coisa de viagens. Você tem dois caminhos. Ou você acha que a palavra de Deus é loucura, ou você abraça a visão e faça a sua parte. Porque talvez o que você fará depois dessa live, agora, a partir de agora, será algo mais relevante para o reino do que tudo que você já fez até hoje. Talvez tudo que você fez para o reino até hoje não foi tão relevante
quanto que você vai fazer depois dessa live. Então eu estou te dando o caminho de relevância para o reino, que pode ser um caminho que vai te abrir a porta do reino. Agora, ou você decide abraçar a visão que o Eterno está dando, ou ignora e fica por isso mesmo. Só que, acredite no que eu estou falando, o diabo não está brincando. E ele pediu mais sacrifício de criança esse ano do que em 2018. Acredite no que eu estou te falando. Depois não fala. Por que eu me apressei em fazer essa live? Para que depois ninguém venha falar que ninguém avisou. Para depois ninguém venha falar, eu não sabia. Sabia. Porque o Eterno está falando, o Eterno está apontando. Nada que eu falo aqui é por acaso. Então, observa, eu vou ver a possibilidade de uma equipe aqui em Campo Grande, para a gente levantar e fazer no dia 2. No dia 2 de maio, eu vou ver se a gente levanta uma equipe de intercessor para que a gente possa fazer esses atos proféticos aqui em Campo Grande. Tá? Então, nós vamos tomar o governo e o comando dessa cidade em nome do Senhor Jesus. E aonde você estiver, se você tomar posse dessa palavra, você, juntamente com a sua equipe, juntamente com a liderança dessa cidade, vai tomar posse da terra. Pastor, o que nós vamos declarar? Para a gente concluir essa live, o que vamos declarar em Campo Grande? Nós vamos declarar que aqui não haverá morte. Nós vamos declarar que em Campo Grande não haverá sacrifício de criança para alimentar o dragão vermelho de Apocalipse. Nós vamos declarar que aqui em Campo Grande, o diabo e Satanás já perdeu a batalha contra sangue inocente. Nós vamos declarar aqui em Campo Grande que não haverá sacrifícios de criança. Por causa dessa guerra espiritual, por causa de poder, por causa de política. Que nós vamos declarar que dentro de Campo Grande, que toda a nossa cidade não cai no encantamento, que fará as pessoas ficarem confusas, ficarem com medo. Nós vamos declarar, o espírito de confusão vai cair por terra, o espírito de medo vai cair por terra, o espírito de encantamento vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. E acima de tudo, nós vamos exercer governo e domínio na cidade de Campo Grande, orando pelos enfermos e declarando cura. Nós vamos tomar os despojos de guerra. Nós vamos tomar vidas que precisam de milagre, que precisam de cura. E fechando aqui a nossa live. Pastor, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exatamente como eu falei. Você vai mapear a cidade, vai começar pelo sul da cidade. O sul, lembrando, o sul sempre é a parte mais baixa. Começa no sul e vai para o norte. Começa no sul e vai para o norte. E todas as cidades. Isso aqui é o apontamento que o Eterno me deu para Campo Grande. Então nós vamos ungir. Campo Grande, pelo mapeamento que eu fiz, tem 6 entradas. Nós vamos ungir as 6. Depois vamos começar cruzando a cidade do sul para o norte, fazendo o formato de uma cruz dentro da cidade. Tá? Esse vai ser o ato profético que nós vamos fazer aqui. E depois disso nós vamos sair para orar por os enfermos. Porque os enfermos, as almas, essas vidas que estão doentes, são os despojos de guerra. Não adianta fazer atos proféticos, ungir a cidade, derramar óleo ungido, enterrado no monte, se depois não tomarmos posse dos despojos de guerra. Precisamos tomar posse dos despojos de guerra. Pastor, mas se eu não conseguir entrar nos hospitais por causa das restrições e tal, o que você vai fazer? Você talvez conhece um amigo, um parente, um vizinho, um tio, alguém. Você sabe que tem alguém que está doente. O que você vai fazer? Vai chegar na casa dessa pessoa, vai bater palma lá. Você chega lá. Quando a pessoa te atendeu, mas já estou de sair, não, vou demorar, não preciso de 1 minuto. Só vim orar pela Dona Maria, pelo Senhor José aqui, ó. Senhor Jesus, eu declaro cura em nome do Senhor Jesus. Irmão, não vou demorar, não precisa nem passar o café. Você vai determinar a cura, você vai determinar o milagre, você vai profetizar. Por quê? Porque depois do ato profético, nós temos o direito legal de curar os enfermos dessa cidade. Quem é que tem direito legal de tomar posse desses despojos? A igreja. A igreja tem o direito legal de tomar posse dos despojos de guerra. Então nós vamos fazer os atos proféticos e vamos tomar posse dos despojos. Quais são os despojos de guerra? As vidas, as almas, orando pelos enfermos, orando pelos doentes. Nós temos o direito legal de proclamar a cura dos enfermos e dizer que o reino de Deus é chegado nesse lugar. Qual é a evidência, pastor? Que o reino de Deus chegou em um certo lugar. É que as pessoas estão sendo curadas, é que as pessoas estão se convertendo, labacandaraia, é que as pessoas estão sendo libertas, aleluia, é que as pessoas estão voltando para suas famílias, aleluia, é que as pessoas estão vivendo restauração, o reino de Deus está sendo plantada, almas estão se rendendo ao nome do Senhor Jesus.
Labaracandaraia. Então nós vamos tomar posse dos despojos. Pastor, quantas pessoas... Irmão, estou respondendo todas as dúvidas já. Pastor, quantas pessoas, no mínimo, precisa para efetuar esse ato profético? Pelo menos duas. No mínimo 2 pessoas. Precisa de 70, 80, 100 pessoas? Não. Pelo menos 2. Se tiver 2 ou 3, já dá. Porque a própria Bíblia diz, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Então, não precisa de uma multidão de 70, 80, 500 pessoas, não. Se você tiver você e mais um, irmão, nós já vamos tomar posse, nós já vamos declarar a falência do império das trevas sobre a nossa cidade. Agora, é importante que tenha um líder que vá à frente, que tenha um pastor que vá à frente, que tenha algum líder para poder tomar a frente dessa batalha, dessa guerra. Irmão, pastor, por quê? Porque isso é guerra espiritual a nível de nação. Isso não é brincadeira. Às vezes a gente leva muita gente para poder fazer os atos proféticos, a pessoa fica brincando, né? Fica badernando. Não, isso é coisa séria. Esse negócio é muito sério, tá? Esse negócio é muito sério, tá bom? Então, não é brincadeira. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos declarar, nós precisamos implantar o reino de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Faz o mapeamento da cidade. Convida os líderes. Manda essa live para o líder para que ele possa ver. Entramos na guerra. Vamos declarar. Vamos ungir as entradas, os lugares, os locais os locais de suicídio da cidade. Vai lá, determina, profetiza. Só que depois disso, precisa se tomar posse dos despojos de guerra. Quais são os despojos de guerra, pastor? Oração pelos enfermos, declarar cura sobre eles, visitar as pessoas que estão doentes e determinar o reino de Deus chegou a esse lugar. Amém? Se for preciso, assista novamente essa live. Eu vou deixar ela salva tanto aqui no Facebook quanto aqui no Instagram. Assista novamente essa live. Compartilhe essa live para mais pessoas. Pastor, por quê? Porque nós estamos enfrentando um nível de guerra que a maioria da liderança desconhece. A maioria dos pastores desconhece o nível de batalha que eu estou falando. O diabo pediu crianças como sacrifício mais do que em 2018. Depois você pode entrar no Google e fazer uma pesquisa. Que se aproximando de 2018, das eleições de 2018, aumentou-se o número de sequestro, de acidente, de morte, de desaparecimento de crianças. E esse ano o diabo pediu mais. Só que tanto eu quanto você somos responsáveis por neutralizar toda essa batalha. E o diabo não vai tomar posse das nossas crianças. Eu vou orar com você. Eu vou encerrar essa live. Compartilhe se você não compartilhou. Marque pessoas se você não marcou. Porque o diabo já perdeu essa peleja. Os nossos filhos, a nossa família, pertencem ao Eterno. Senhor Jesus, que a tua paz possa vir sobre os nossos corações. Senhor Jesus, estamos enfrentando um nível de guerra espiritual muito grande. Mas que nesse momento, ó Eterno, os teus filhos possam, Pai, ter clareza de tudo que foi aplicado e ensinado aqui. Nós damos uma live, uma mentoria sobre batalha e mapeamento espiritual. Senhor Jesus, essa seria uma aula, Pai, privada para os meus alunos. Papai amado, muitos pagariam caro para aprender o que eu acabei de ensinar. Então traga pessoas, ó Pai, que sejam dispostas a aprender e a colocar em prática o que a tua palavra nos instrui. Cada apontamento profético. Senhor Jesus, dê clareza, dê autoridade. Campo Grande pertence ao Senhor. Mato Grosso do Sul pertence ao Senhor. O Brasil pertence ao Senhor. Nós determinamos, ó Pai, que todo principado e potestade perca a força. Em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos sacrifício de criança inocente apresentado sobre essas batalhas espirituais dos demônios. Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, que a paz que excede todo o entendimento esteja com você. Que o Espírito Santo possa lhe prosperar de uma forma exponencial. Compartilhe essa live, marque alguém, se preciso, reveja a aula. Você que ainda não me acompanha no Instagram, você que é aqui do Facebook, corre lá no meu Instagram, Maxwell Fernandes 1, e me acompanha lá. Porque eu estou sempre postando apontamentos proféticos lá nos meus stories. E vai ser importante demais para que você fique atento em cada nível de batalha. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Fui.